Meus caros, a Cimeira de Glasgow está a ser um sucesso. Segundo as TVs, os bares e os pubs estão completamente cheios. Tem muito mais gente, dizia uma funcionária, que às segundas-feiras nunca se tinha visto num pub tanta gente. Bem, por outro lado, a cidade está cercada e, portanto, só os carros de alta cilindrada das comitivas e da polícia é que estão, neste momento, a circular no centro da cidade. Ou seja, também se conseguiu reduzir imenso as emissões de dióxido de carbono. Seguindo este exemplo e esta grande descoberta, por que não prolongar esta cimeira durante o ano inteiro? Assim, as emissões seriam muito menores. E seguindo também este raciocínio, por que não proibir os escoceses de utilizar o seu próprio carro? Se eles forem proibidos de andar de carro, eles já não emitem e já não poluem. E estendendo esta grande conclusão para o resto do planeta, não há nada mais fácil. É proibir toda a população mundial de utilizar as viaturas. E já agora, também os aviões que se fartam de poluir. Parece que ainda não há aviões elétricos, e vá-se lá saber porquê. Quanto aos navios, aos petroleiros, aos cargueiros, também não sei porque é que ainda não há propulsão elétrica para esses navios e cargueiros. Os comboios, por exemplo, estes aqui da linha da Beira Alta, são todos a diesel. Costa e o ministro das Barbichas andam um bocado distraídos. Aliás, Costa nem sequer se dignou ir a Glasgow, porque tem mais que fazer aqui em Portugal. Eu não sei bem o quê, porque o seu orçamento chumbou. Ele não tem mais nada para fazer aqui, senão esperar aquilo que vai decidir o presidente de todos os multibancos. Portanto, não sei porque é que não foi a Glasgow, porventura não gostou do tempo. Realmente aquilo é muito frio, já lá estive, sei que aquilo é um gelo. Dava lá a jeito um aquecimentozinho global, não era? Mas eles não têm essa sorte. Passando para Portugal, fomos abençoados por esta medida do e-voucher para os combustíveis. Realmente vamos poupar 5 euros por mês nos combustíveis que metermos na nossa viatura, que é realmente uma coisa muito significativa. Gastamos a mais 40 ou 50, 60 a mais por mês, não é? Até há quem gaste mais do que isso, aqueles que são profissionais e que têm que viver dos quilómetros que fazem, mas depois no final, calma, somos compensados em 5 euros que Costa nos vai dar de esmola. Muito obrigado, amigo Costa, obrigado. Pois, mas para isso é preciso ter uma série de condicionalismos, e o que eu ouço dizer a toda a gente é que raros são aqueles que já conseguiram descontar alguma coisa, ou melhor, receber alguma coisa de reembolso do e-voucher. Eu, por exemplo, ainda não consegui receber nada e já lá vai o mês. O pão vai aumentar porque a farinha também aumenta e 90% dela é importada. Isto é um país magnífico. E o preço dos combustíveis também não para de subir, portanto os transportes são também, neste caso, uma componente fundamental para o preço do pão e, portanto, preparemos-nos para pagar o pão mais caro. Mas lá está, mais uma vez, só paga o pão mais caro quem quer. Basta deixar de o consumir e, em vez de pagar a mais, ainda poupa. Os portugueses pagaram mais 10 milhões de euros este ano em medicamentos. Mas esperem lá, mas consumiram muito menos que o ano passado. A que é que se deverá um fenómeno destes? Bom, diz a RTP que tem a ver com o preço dos novos medicamentos, para os quais ainda não há genéricos e, portanto, têm que ser pagos na íntegra e não há comparticipações. Têm que ser pagos pelo próprio ao preço que os laboratórios, que as farmacêuticas quiserem. Cá, para mim, é outra falsa questão. Os portugueses também só pagaram mais 10 milhões de euros em medicamentos porque quiseram. Bastava não os terem comprado e poupavam esse dinheiro e muito mais. Nos Estados Unidos, aquilo está um caos. Diz que faltam alimentos, que os preços das matérias-primas e até dos próprios automóveis vão aumentar, ou já aumentaram cerca de 25%. Não há oferta, portanto há muita procura e não há oferta. Nós vemos até por aqui, é verdade, aqui em Portugal, que muitas fábricas de componentes automóveis, por exemplo, estão fechadas, outras estão a despedir em catadupa, como uma aqui ao lado, aqui já no distrito de Viseu, e, portanto, as empresas deixaram de produzir. Elas queixam-se que as matérias-primas, muitas delas subiram muito de preço, outras são propriedades quase integral da China, que cobra, por exemplo, pelo aço o preço que quer e depois cobra pelos transportes também o preço que quer. Chama-se isto as democracias ajoelhadas frente a uma potência ditatorial que é a China. Foi isto o que decidiram, dar à China tudo de mão beijada, ou vejam, por exemplo, Portugal.
Tanto a produção de energia como a sua distribuição, a REN está nas mãos dos chineses. Portanto, basta eles quererem desligar um de 2 interruptores e nós ficamos aqui sem energia, a morrer ao frio e à fome. As velhas democracias decidiram capitular perante a China, primeiro porque era mais barato e agora porque é muito poderosa. E agora eu nem sequer imagino como é que isto vai ser resolvido. Mas só há um caminho, é deixar de comprar material à China. Claro que isto será uma convulsão nos primeiros 2-3 anos, mas é o tempo necessário para que depois as empresas europeias e americanas se possam adaptar e voltarem a produzir aquilo de que desistiram e que deixaram que fosse aquela grande antidemocracia oriental de partido único a produzir para nós. Vamos ter que voltar a produzir, meus caros, os produtos de que nós necessitamos, porque senão ficamos e continuamos nas mãos daquela grande antidemocracia dos olhos rasgados, que não me parece estar muito preocupada em trabalhar para as democracias, essas sim verdadeiras, as democracias ocidentais. Porque há mais países democráticos do tipo da China, como por exemplo a Venezuela, Cuba, Laos, Vietnã, Tanzânia, Bangladesh, Camboja, Coreia do Norte.